Salve, salve, galera! Vamos continuar naquela batidinha linda de pontuação. Vou falar agora sobre travessão. E eu falei na aula passada que travessão é uma parada que cai em prova e na FCC cai bastante. Vamos entender isso? Olho na telinha, vamos lá. Travessão é esse sinal aqui. O travessão pode vir uma vez só, seria um travessão único, ou ele pode ser um travessão duplo. Caso em que a gente diz que são travessões, porque ele é duplo. Muito bem. Vamos lá. Que gente é aquela, seu Alberto? São japoneses. Observe que em diálogos, quando o personagem fala, a gente pode colocar travessões para marcar a fala de cada personagem. Beleza? Muito bem. Não tem mistério, né? É fácil identificar isso. Maravilha. Agora, observe que há outras frases bacanas sobre travessão. Observe só, vai olhando, tá olhando? Muito bem. Continue olhando. Não acabou. Percebeu isso? Olha aí, coisa linda. Ponto final. Beleza. Voltando aqui, travessão. Então, em diálogos, podemos colocar travessões ou aspas. Eu falei ou aspas, para marcar a fala de personagens numa narração. Tudo bem? Maravilha. Quando eu falar em aspas, eu volto a falar sobre isso. Próxima regrinha, vamos lá. A mulher, mesmo tendo certo rancor no coração, perdoou-a sem restrições. Essa oração subordinada adverbial concessiva está separada por travessões porque ela está intercalada. Pô, Pestana, mas não deveria ser entre vírgulas? Poderia ser entre vírgulas. Ah, então significa que os travessões podem substituir as vírgulas nesse caso? Exatamente. E eu vou dizer mais, nesse caso eu também poderia colocar parênteses, porque se trata de uma intercalação. Próxima frase. Um grupo de turistas estrangeiros, todos muito ruidosos, invadiu o saguão do hotel no qual estávamos hospedados. Observe que todos muito ruidosos é um predicativo do sujeito porque tem como núcleo um adjetivo. Observe que este predicativo do sujeito está separado por travessões porque eles, de novo, marcam uma intercalação. Os travessões marcam uma intercalação. O predicativo do sujeito, como está intercalado, portanto, vem entre travessões. Poderia vir entre vírgulas? Sim. Poderia vir entre parênteses? Sim. Então, é um caso em que se pode usar o travessão ou os travessões no lugar das vírgulas, sem problemas. Próxima frase. Os alunos, amigos meus do site EVP, vão passar este ano. Eu não poderia encarar isso aqui como um vocativo. Por quê? Porque está explicando quem são os alunos. Além disso, o vocativo vem separado por vírgula. Mas o aposto explicativo pode ser separado por travessões. Portanto, como se trata de um aposto explicativo, e o aposto explicativo é uma expressão intercalada, né? Está entre o sujeito e o verbo, portanto, a gente separa por travessões. Poderia ser parênteses? Poderiam ser parênteses? Poderiam. Poderiam ser vírgulas? Poderiam. Próxima frase. Só não se inventou a máquina de fazer versos. Já havia o poeta parnasiano. Observe que essas duas orações são orações coordenadas assindéticas. E aí eu te pergunto, pode haver separação de orações coordenadas assindéticas por meio de travessão? No problem. Sem problema nenhum. Próxima frase. A decisão do Ministério foi a seguinte: que todos se unissem contra o mosquito transmissor da dengue. Note que toda essa oração, depois do travessão, é uma oração subordinada substantiva apositiva. Serve para explicar qual foi a decisão do Ministério. Portanto, as orações subordinadas substantivas apositivas podem ser separadas não só por dois pontos, como também por vírgula, e agora a gente descobriu que o travessão também pode ser usado. Próxima frase. O Brasil, que é o maior país da América do Sul,
tem milhões de analfabetos. Note que essa oração que está separada por travessões é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Poderia também ser separada por vírgulas? Sim. Poderia também ser separada por parênteses? Sim. Portanto, se é uma oração subordinada adjetiva explicativa e ela sempre vem separada por pontuação, eu posso usar travessões para separá-la. Próxima frase. Os meninos, achou ela, iam lavar as mãos para jantar. Essa oração é uma oração que a gente chama de oração intercalada, ou, melhor ainda, uma oração interferente. Uma oração interferente é uma oração que apresenta um comentário extra sobre aquilo que está sendo dito. Pestana, eu poderia ter uma oração interferente que não estivesse intercalada? Ou seja, que não estivesse no meio de uma estrutura? Sim, poderia. Quer ver? Ó? Volta ao primeiro slide da aula de hoje. Por exemplo, se eu dissesse assim, ó, que gente é aquela, seu Alberto? Aí eu colocaria assim, ó, um travessão aqui, ó. Colocaria um travessão aqui, logo depois do ponto de interrogação. Aí dizia assim, vamos lá. Que gente é aquela, seu Alberto? Travessão. Perguntou o garoto. Perguntou o garoto seria uma oração interferente, porque apresenta um comentário extra do narrador, da pessoa que está falando, da pessoa que está transmitindo essa mensagem. Beleza? É por isso que também é chamado de oração de narrador, porque primeiro vem a fala do personagem, depois vem a fala do narrador. Essa fala do narrador pode ser marcada por travessão. Tudo bem? É uma oração interferente. Aqui a mesma coisa acontece. Beleza? Próxima frase. Ela é linda, linda. Travessão usado como mero realce. Esse travessão pode ser usado quando eu tenho expressões repetitivas ou expressões repetidas. E aí, na segunda expressão, observe que o travessão marca uma ênfase maior ainda à segunda expressão repetida. Próxima frase. Quando João a viu chorando, ele lamentou muito tal fato, pois a amava. Observe que eu tenho aqui uma oração interferente, uma oração de narrador, uma oração que apresenta um comentário extra sobre aquilo que está sendo dito. Quando João a viu chorando, ele lamentou muito tal fato, pois a amava. Não conseguiu conter seu próprio choro. Observe que eu coloquei o travessão em vermelho e a vírgula em vermelho por um motivo bacana, que cai muito em prova. Cara, isso aqui cai muito na FCC, Deus me livre. Cai muito na FCC. A ESAF também adora esse tipo de coisa. O SESP também não deixa por menos. Cuidado com essas bancas. Cuidado, pelo amor de Deus. Observe o seguinte, toda vez que você tiver uma oração intercalada, marcada por travessões, e quiser saber se a vírgula está correta, depois do último travessão, você tem que fazer o seguinte. Você tem que apagar tudo que está entre travessões. Apaga tudo. Apagou? Agora analisa o que sobrou. Quando João a viu chorando, oração subordinada adverbial temporal. As orações subordinadas adverbiais temporais, quando iniciam um período, são sempre separadas por quê? Por vírgula, Pestana. Pois é. Por isso, essa vírgula após o último travessão, essa vírgula aqui após o último travessão, está totalmente correta. Pô, Pestana, mas os travessões não substituem as vírgulas? Nesse caso, a vírgula é obrigatória. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso são os gramáticos, especialmente Ivanildo Bechara, e é assim que cai em prova. Beleza? Tranquilo?
Pelo amor de Deus, não me erre isso. Observe só a próxima frase. É o mesmo caso do que a gente acabou de analisar. Pestana, chamou o diretor. Precisamos conversar. Observe o seguinte. Chamou o diretor é uma oração intercalada. Observe que essa oração intercalada vem marcada por travessões. E logo depois vem uma vírgula. Aí você se pergunta assim, poxa, será realmente que essa vírgula está correta? E aí você vai seguir aquilo que eu te ensinei. Você vai, vamos lá. Você vai apagar tudo que está entre travessões. Apaga tudo. Apagou? Agora analisa se essa vírgula está correta. Pestana, precisamos conversar. Percebe que pestana é um vocativo? E o vocativo é sempre separado por vírgula? Se o vocativo é sempre separado por vírgula, a vírgula é obrigatória depois do último travessão. Beleza? Portanto, essa estrutura está correta. Não esqueça isso no dia da prova, por favor. Por favor. Beleza? Então, por causa do vocativo, tem essa vírgula aqui, depois do último travessão dessa oração intercalada aqui. Maravilha. Vamos fazer uma questãozinha para provar algumas coisas sobre pontuação? Vamos trabalhar? Vamos lá. Observe só essa questão. FCC Sergipe Gás SA 2013, questão novíssima. Atente para o que se afirma abaixo. Número 1. No segmento, pedaços de hip hop vazando dos fones de ouvido de adolescentes no metrô, o sinal do celular de um advogado tocando a Ode à Alegria de Beethoven, travessão, vírgula, mais, blá, 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 blá. Aí o cara pergunta, a vírgula colocada imediatamente antes de mais poderia ser suprimida, sem prejuízo para a correção. Oh, tão bonitinho, né? Só que tá errado. Por que essa afirmação da banca está errada, Pestana? Meu camarada, pelo amor de Deus, foi o que eu acabei de ensinar. Se você tiver uma vírgula depois do último travessão, você tem que saber o seguinte, essa vírgula é ou não obrigatória? Vamos lá. Apaga tudo que está entre travessões. Tudo! Apaga tudo! Tudo! Apagou? Note que logo depois da vírgula vem o mais. E o mais, até onde eu sei, inicia uma oração coordenada sindética adversativa. E até onde eu sei, todas as orações coordenadas sindéticas adversativas são separadas por vírgula. Então essa vírgula, depois do último travessão, antes do mais, está correta. Então, o cara quando diz que a vírgula colocada antes do mais poderia ser suprimida sem prejuízo para a correção, isso aqui está totalmente errado. Por isso, a resposta é errado. Beleza? Tranquilo? Ficou claro que a vírgula pode vir depois do último travessão? E que você não pode retirar a vírgula? O gabarito oficial marcou como errado essa afirmação aqui. Marcou como errada essa afirmação. Beleza? Olha para mim rapidinho. Meu camarada, é aquele lance da cobra e do pau, tá ligado? É o quê? Mata a cobra e mostra o pau. Então, meu camarada, se eu digo para você que essa parada cai muito na FCC, eu não tô de conversa fiada, não. E essa questão é de 2013. Cuidado com esta lição do travessão com a vírgula. Tá claro isso? Posso confiar em você? Então, beleza. Olho na telinha, continuando a brincadeira. Parênteses. Os parênteses são usados muito semelhantemente aos travessões. Observe. Tanto que eu coloquei os mesmos exemplos, praticamente. A mulher, mesmo tendo certo rancor no coração, olha aí, oração subordinada adverbial intercalada.
São as mesmas justificativas dos travessões, tá? Eu fiz um copia e cola aqui para não perder tempo. Um grupo de turistas estrangeiros, todos muito ruidosos, aí tem aqui um predicativo do sujeito, deslocado. Os alunos, amigos meus do site EVP, tem aqui um aposto explicativo, separado por parênteses. O Brasil, que é o maior país da América do Sul, novamente, tenho aqui uma oração subordinada adjetiva explicativa. Meninos, pediu ela, vão lavar as mãos, que vamos jantar. Cuidado agora com essa frase. Cuidado. Essa frase está certa ou está errada? De acordo com a norma culta, essa frase está certa ou errada? O que você diria? Aí você diria assim para mim, se você estivesse realmente atento à aula de hoje. Você diria assim para mim, pô, Pestana, precisa de uma vírgula depois do último parêntese, né? Afinal de contas, meninos é um vocativo. Perfeito. Essa é a resposta que você deveria me dizer. Me dá. Aí você me pergunta assim, só de curiosidade. Pô, Pestana, mas o último parêntese não está fazendo papel de vírgula? Aí eu respondo para você. Lembra da lição de travessão? Em que a vírgula deve ser colocada depois do último travessão? O mesmo vale para os parênteses. O mesmo vale para os parênteses. Então, o que você vai fazer? Vai colocar ou não vai colocar vírgula? É claro que vai colocar. E para você ter certeza, você apaga tudo isso aqui, que está entre parênteses, e lê a frase. Analisa a frase. Meninos, vão lavar as mãos, que vamos jantar. Essa vírgula aqui é obrigatória, cara. Porque isso aqui é um vocativo. Meninos é um vocativo. Então, a vírgula pode vir depois do último parêntese? Pode. E nesse caso, ela deve. É o mesmo caso das frases seguintes. Quando João a viu chorando, ele lamentou muito tal fato, pois a amava. Observe, é a mesma coisa que acontece com os travessões. Pestana chamou o diretor. Precisamos conversar. É a mesma coisa que a gente viu, com os travessões. A vírgula é obrigatória. Obrigatória. Beleza? Para fechar, a Academia Brasileira de Letras vive, a ABL vive. Note que eu coloquei uma sigla e depois coloquei parênteses para explicar a sigla. A Academia Brasileira de Letras é um aposto, por isso está entre vírgulas, explicando a sigla anterior. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Pedro, onde está nosso amigo vascaíno? João, certamente está em segundo lugar. Pedro, só lamento, sai para pegar uma cerveja. Se liga só, essa oração aqui é uma oração de narrador, é uma oração interferente, é uma oração que apresenta um comentário do narrador sobre aquilo que ele está narrando. Ela pode ser separada por vírgula, travessão ou parênteses. Só que o que eu quero destacar aqui é o seguinte, além do que eu acabei de falar. Você está vendo esse ponto aqui? Esse ponto é obrigatório quando você tem um período iniciado, obviamente, com letra maiúscula, dentro dos parênteses. Para terminar o período, você precisa colocar esse ponto aqui. Agora, os gramáticos vão dizer, principalmente o Celso Cunha, se eu não estou enganado, que o ponto é desnecessário quando os parênteses estão no meio da oração e não terminando o texto. Beleza? Observe a próxima frase.
A marginalidade é vista como um problema social. Aí vem a referência de onde esse trecho foi retirado. Demerval, Saviani, Escola e Democracia, São Paulo, Autor Associado, 2008, página 15. Note que esse trecho está terminando um período, terminando um texto, né? Terminando um texto. E aí você coloca parênteses, e aí vem a bibliografia, né? E essa bibliografia vai terminar, obviamente, em ponto, porque se iniciou com letra maiúscula. Tudo bem? Show de bola. Agora observe agora foi lindo, né? Mas é para marcar mesmo agora. Então agora, observe. O texto... Caraca, eu tô doidão. O texto será incoerente se seu produtor não souber adequá-lo à situação. Caso contrário, será coerente. Observe que eu tenho parênteses e tenho reticências dentro dos parênteses. Esse tipo de construção aqui serve para indicar o seguinte, que havia mais texto dentro dessa construção. Ou seja, é como se eu cortasse, editasse um determinado trecho do texto e só pegasse as partes mais importantes. Aí eu coloco parênteses com reticências dentro. Tudo bem? Maravilha. É isso. Agora vamos falar sobre as aspas e deixa eu ver se tem mais alguma coisa depois de aspas. Reticências e acabou. Então vamos lá, aspas. Roulet afirma que o gramático deveria descrever a língua em uso em nossa época. Aspas existem duplas e existem simples. As aspas duplas são usadas em todas as situações em que você queira usar aspas. As aspas simples são recomendadas em determinadas situações bem específicas. Deixa eu ver se eu coloquei exemplo aqui de aspas simples. Não coloquei, garoteei, mas eu vou dar um exemplo de aspas simples. Relaxa, fica tranquilo. Vamos lá. Primeiro exemplo. Roulet afirma que o gramático deveria descrever a língua em uso em nossa época. Observe o seguinte. Estas aspas duplas aqui marcam a fala do tal do Roulet. Então, toda vez que você quiser pegar um trecho da fala de alguém, você vai marcar com aspas essa citação de alguém. Então, essas aspas servem para separar uma citação, indicar um fragmento que foi falado por alguém. Observe agora a próxima frase. Ela é muito fashion e tem approach. Fashion, approach são palavras estrangeiras. Quando você utiliza palavras estrangeiras, você pode colocar em itálico, você pode colocar em negrito e principalmente entre aspas, duplas, para marcar que se trata de um estrangeirismo, uma palavra que não é da língua portuguesa. Próxima frase. Não me venham com problemática que tenho a solucionática. Note só, solucionática é um neologismo. É uma palavra inventada pelo Dada Maravilha. Portanto, solucionática, como é um neologismo, uma palavra inventada, a partir de solução mais problemática, aí eu teria solucionática. Como se trata de um neologismo, a gente coloca aspas para marcar que é uma palavra inventada. Próxima frase. O homem, ledo de paixão, não teve a fortuna que desejava. Note agora que ledo e fortuna são vocábulos arcaicos. São vocábulos não utilizados atualmente. Fortuna aqui tem sentido de sorte. Hoje em dia, a gente usa fortuna quando dá a ideia de acúmulo de dinheiro. Ele tem uma fortuna muito grande, ou seja, ele tem muito dinheiro acumulado. Agora, fortuna no sentido de sorte, a gente não utiliza mais atualmente, é muito raro. Por isso que são vocábulos arcaicos. E aí, quando eu utilizo vocábulos arcaicos, eu separo por aspas duplas. Agora, se liga só nessa frase.
Mulher filé da Capilé em Repórter Nerd. Observe o seguinte, isso aqui é do Jornal Meia Hora, um jornal que tem lá no Rio, que é muito engraçado, tem umas chamadas assim super engraçadas. É um jornal bem popular. E aí, isso estava numa capa do Jornal Meia Hora. Mulher filé da Capilé em Repórter Nerd. Capilé e nerd são gírias. E aí eu utilizo aspas para marcar as gírias. Beleza? As aspas servem para sinalizar que se trata de uma gíria. Vamos lá, próxima frase. A mulher piradinha perdeu a linha. Observe que perdeu a linha é uma expressão metafórica. E aí, quando eu uso uma expressão metafórica, o recomendado é que a gente utilize aspas duplas. Tá ligado na música, né? Piripi, 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 piradinha, ela tá maluca, ela tá doidinha. Aí fala que ela perdeu a linha, não tem um lance desse? Então se liga só, a gente coloca aspas para marcar uma expressão metafórica. Porque ela não perdeu a linha literalmente, né? Óbvio que isso aqui é simbólico. Perder a linha seria perder a compostura e tal. Vamos lá. Ele reagiu impulsivamente e lhe deu um não sonoro. Toda vez que eu quiser destacar uma palavra, em vez de eu colocar em negrito, sublinhar ou colocar em itálico, eu posso colocar entre aspas duplas simplesmente, para destacar, realçar uma palavra, para que ela seja pronunciada de uma maneira mais forte. Vejamos a próxima frase. Veja como ele é educado, cuspiu no chão. Observe que eu estou sendo irônico aqui, porque se um cara cospe no chão, ele não é educado. Então, quando a gente utiliza ironia, as aspas são bem colocadas na palavra que está indicando tal ironia. Beleza? Então, não se esqueça disso. Observe agora uma próxima frase que diz assim, se ela fosse minha... Percebe o tom de malícia? Então, se você quiser enfatizar uma palavra que indica um tom de malícia ou uma ideia que você quer trazer subentendida, uma ideia subjacente à ideia original, você pode marcar com aspas para enfatizar um determinado propósito, uma determinada intenção que você queira. Nesse caso aqui indica malícia, né? Se ela fosse minha... Olha as reticências aí dando aquela ideia de prolongamento na fala. Se ela fosse minha... bicho pegado. Vamos lá, continuando. Ouvi a notícia no Jornal Nacional, ou Jornal Nacional, ou Jornal Nacional. Toda vez que você quiser marcar uma expressão que diz respeito a um periódico, a uma revista, a um jornal, a um telejornal, enfim, a um substantivo próprio que diga respeito a esse universo midiático, você pode colocar em itálico, em negrito ou, preferencialmente, entre aspas duplas. Beleza? Tranquilo. Agora, se liga só nessas duas frases. Observe que eu coloquei os pontos em vermelho. Por quê? Para te explicar um negócio interessante. Muita gente fica em dúvida se ela deve colocar ou não o sinal dentro das aspas. E aí, os manuais de redação oficial, os gramáticos dizem o seguinte. Observe a primeira frase. Conheces a famosa frase penso, logo existo? Estas aspas estão marcando uma citação de alguém, do René Descartes. Não é isso? Penso, logo existo. Só que se trata de uma pergunta. Toda vez que uma frase estiver entre aspas, só que ela não iniciar o período, a pontuação vai ficar fora das aspas. Pô, Pestana, mas e se a frase dentro das aspas já for uma frase interrogativa? Aí o que eu faço? Então vamos supor que a frase do René Descartes não fosse uma frase afirmativa, ou seja, não fosse penso, logo existo, e sim essa frase aqui, ó, penso, logo existo. Vamos supor que a frase dele fosse essa. Aí
o ponto de interrogação ficaria dentro das aspas. Beleza? Tranquilo. Por outro lado, observe agora a segunda frase. Há mais felicidade em dar do que há em receber. Uma frase de Jesus Cristo. Observe que esta frase se inicia por aspas e finaliza com aspas. Então, todo esse período começou por aspas e terminou em aspas. Aí o ponto vai ficar obrigatoriamente dentro das aspas. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Pestana, mas voltando à frase anterior, conheces a famosa frase penso, logo existo? E se fosse essa frase que você criou aqui, ó, aí ficaria como? Conheces a famosa frase penso, logo existo? Ficaria o ponto de interrogação dentro da frase se essa frase do René Descartes fosse uma frase interrogativa e não uma frase afirmativa. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Aí, se fosse esse o caso, você poderia colocar um ponto aqui no fim da frase. Beleza? Você poderia colocar um ponto no fim da frase. Ou seja, eu vou colocar um exemplo aqui para você. Vamos lá, eu digo assim, quer ver? Conheces a famosa frase? Aí eu vou inventar uma frase aqui qualquer. Todo homem é safo? Eu poderia colocar esse ponto aqui no fim do período que não começou por aspas. Ah, então pode ter interrogação, aspas e o ponto logo depois? Sim, poderia, sem problema nenhum. O que você não pode é colocar um ponto nessa última frase aqui, ó. Por quê? Porque a frase começou por aspas. Tudo bem? É isso aí que eu queria dizer. E reticências para fechar o caixão. Eu sei que eu já extrapolei, mas é só para fechar. As reticências são aqueles 3 pontinhos que indicam normalmente um prolongamento na fala. E pode indicar outras coisas, depende do contexto. Observe só. Quer dizer, então, que você estava pensando que... Percebe a ideia de prolongamento na fala? Gerando uma certa expectativa? Bacana, né? Isso ocorre muito em narração, tá? O uso de reticências ocorre direto em narração. Observe agora esse breve diálogo. Ei, o que você vai fazer agora? Estou saindo, tchau! Percebe que está indicando uma certa pressa, a pessoa não tem tempo de falar? Então, há um prolongamento na fala indicando aí uma certa agilidade, uma certa pressa. Agora observe a próxima frase. Eu não a beijava porque eu tinha vergonha. Percebe que essas reticências dão uma ideia de vacilação? Ou seja, a pessoa está procurando palavras, não está querendo falar alguma coisa, porque ela é tímida. E aí você coloca as reticências para indicar um prolongamento na fala da pessoa, indicando uma certa vacilação. Ela não sabe se fala, se não fala. E aí as reticências marcam essa ideia. Próxima frase. Ela é linda. Você nem sabe como. Observe agora que essas reticências dão uma ideia de ênfase, dão uma ideia de que a pessoa está envolvida emocionalmente. E aí, ela é como se estivesse suspirando. E as reticências indicam esse suspiro, esse prolongamento, esse envolvimento emocional. E acabou. Olha para mim rapidinho. Tudo vai depender do contexto, tá? Nas reticências. E os outros sinais de pontuação, eu já falei tudo que eu tinha para falar. Beijo no coração. Próxima aula, assunto novo, concordância. Cuidado, hein? Valeu!